Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Momento de Reflexão. E nessa oportunidade eu estava aqui fazendo a minha leitura devocional e deparei com esse texto, que se encontra em Atos, capítulo 19, versículo 23 a 26, qual gostaria de estar aqui repartindo com meus amados. E a palavra de Deus diz assim: naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Caminho esse se referindo ao Evangelho, a pregação do Evangelho proclamada, onde fala da fé em Jesus Cristo para a salvação da alma. Versículo 24, continuando, diz: um ourive chamado Demétrio, que confeccionava miniatura de prata do templo de Diana, observe bem, e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes, ou seja, de quem? Dos ourives. Ele chamou todos os ourives que tinha naquela localidade e reunia a todos, já vista que o assunto dizia respeito a cada um deles. Promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores desta profissão. Então ele chamou os ourives como aqueles que tinham também trabalhavam na mesma área, Aquele tinha os que faziam e tinha aqueles que apenas intermediava, essas artes, que era a da imagem, a arte dos ourives era fazer imagem. Qualquer coisa que você quisesse, eles fariam, E uns trabalhavam com determinados materiais e outros com outros. Enquanto outros trabalhavam com gesso, pedra, prata, bronze, lata, ferro e assim por diante. Então, foi reunido tão só esses ourives, como também aqueles que intermediavam, a questão desse trabalho que era feito, passavam a vender ali aquelas imagens. Aí diz aqui o texto, continuando. Promoveu uma reunião deste com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: senhores, sabei que deste ofício vem o nosso enriquecimento, chamando a uma experiência deles real e contundente, Porque cada um deles sabia do que ele estava querendo, do que se tratava, e que a pauta daquela reunião seria de suma importância para eles. Agora, vamos observar a razão disso, e aqui começa aqui essa reflexão. E ele diz no versículo 26 de Atos 19: e estais observando e ouvindo que, não apenas em Éfeso, que era a localidade em que Paulo se encontrava, como também em quase toda a província da Ásia, ou seja, todas as demais regiões, geometricamente aqui discriminada pelas Escrituras, em que o Evangelho estava avançando. Agora, olha só a preocupação deles. Esse indivíduo, Paulo, que na visão dele, desse colecionador, desse ourive chamado Demétrio, como todos que ele reuniu, o conceito dele, de Paulo, era de um indivíduo apenas. Então vamos continuar. Tem persuadido e alterado, olha só, o modo de viver de muitas pessoas. Quando a Bíblia fala em muitas pessoas, em multidão, é números elevados, E aqui denota o progresso da pregação do Evangelho e da intervenção de Deus com respeito à salvação, a salvar vidas, E ele, continuando, diz: tem persuadido e alterado o modo de viver, observe bem, de muitas pessoas, afirmando, olha só, a razão que essas pessoas, no caso aqui específico do texto, tinham uma mudança de direção. Ele diz aqui: e alterando o modo de viver de muitas pessoas,
afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Não tem poder divino. Então, diante dessa leitura, eu gostaria de estar subordinado ao tema mudando o trajeto por amor à verdade. A primeira questão que eu gostaria de pontuar aqui frente a essa verdade do texto que nós lemos porque aqui diz que eles mudaram o modo de viver. A partir da pregação do Evangelho, pela qual Paulo, que para eles era um indivíduo, mas para Deus, em Atos capítulo 9, 15, era um vaso escolhido, porque a vontade de Deus é que o homem, todos os homens, cheguem ao conhecimento da verdade para ser salvo. Isso fala da realidade de que nós vivemos em um mundo em que muitas visões deste mundo e muitos assuntos relacionados às nossas vidas são de caráter enganoso, são de caráter pernicioso, são de caráter mentiroso. E dentre essa esfera e esse leque, o pior de todos exatamente está naquilo que se refere às questões da alma, à questão da nossa vida espiritual. Por quê? Porque muitas das outras áreas, elas acabam trazendo prejuízos e consequências odiernas e momentâneas para o nosso dia, em que diante dessa frustração e em vista deste dano, nós temos a condição de tomar uma decisão de não mais errarmos, de não mais permanecermos neste engano, mas partimos para a busca e a procura de tomar as decisões corretas, e isto dentro desse campo em que estou me referindo, que é o campo daquilo que é enganoso, que é mentiroso, que é pernicioso, mas cujas consequências, a própria experiência, ela nos vai trazer, né, a consciência de que nós precisamos mudar. Porém, os enganos, as mentiras, as perniciosidades no campo daquilo que é espiritual, daquilo que está dizendo, que se refere à nossa alma, à nossa vida, e isso relacionada com Deus, ela já é de caráter eterno. Há consequências momentâneas e temporais, porém há consequências contundentes na eternidade. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, quando Paulo chegou aqui diante do texto, Paulo e diante do trabalho evangelístico pelo qual Deus tinha o chamado, a Bíblia nos diz que Paulo, ele estava em Éfeso. E ali ele começou a pregar a palavra de Deus. E ele chegou a uma cidade chamada, uma cidade ali de Éfeso, na verdade, que tinha ali como a patrocinadora da questão espiritual e da fé daquele povo, que era uma deusa chamada e conhecida como deusa Diana dos Efésios. E logo aquelas pessoas, ela buscava a face dessa imagem, elas se dobravam àquela imagem de Diana dentro daquele templo e fora dele, até mesmo dentro das suas próprias casas, pelas imagens que eles compravam desses ourives, que vendiam nas praças daquela cidade. Porém, Paulo, levantado por Deus, e Deus consciente do engano daquele povo, e tendo como objetivo o evangelho ser pregado a todo mundo, a toda criatura, para que aquele que crê e for batizado seja salvo, e aquele que não crê seja condenado,
estava ali chegando aos arraiais de Éfeso. Porém, a Bíblia nos diz que aquelas pessoas, até aquele momento, elas cultuavam esta imagem, crendo que ela era poderosa para trazer a resposta às suas necessidades, quem sabe momentâneas e materiais, e quem sabe também físicas, emocionais, de relacionamentos, como também espirituais, crendo que ali traria algum benefício para a sua vida espiritual, para a sua alma. O que, na verdade, isso não acontecia. Haja vista que Paulo, na sua pregação e no seu ensino, comprovou pelas Escrituras, pela qual nós, cada um de nós, deveríamos tê-la como a única regra de fé e de conduta para nós, haja vista que a Bíblia é um livro inconteste. A Bíblia está até hoje em nossas mãos unicamente por um ato de Deus, por uma providência de Deus. Há muito tempo atrás, reis e imperadores tentaram destruir as Escrituras, porém não foram eficazes nesse intento maligno, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e também a Ele seja o louvor. E Paulo ali ensinando e mostrando, conseguiu ali pela intermediação, pela confirmação que Deus dava às palavras de Paulo ao coração daqueles ouvintes, e fez com que aqueles ouvintes abandonassem esse costume, abandonassem essa cultura e abandonassem também a sua fé. Fé relacionada a um conjunto de princípios e verdade em que eles estavam presos, estavam acorrentados. E diante da pregação de Paulo e da operação de milagres que Deus realizava pelas mãos do apóstolo Paulo, aquelas pessoas disseram não, a partir daquele momento, àquela imagem chamada de Ana e aquela fé enganosa, e assim mudando de trajeto por amor à verdade. E é justamente isso que Deus espera de mim e de você, meu amado e querido amigo e ouvinte da palavra de Deus. Não sei, não conheço qual é a sua confissão de fé. O que eu espero diante desta reflexão, e segundo a palavra, incansavelmente e de maneira recorrente, nos convida a examinarmos a Escritura para que por ela tenhamos a vida eterna, e são de mim, disse o Senhor Jesus, que elas testificam. Você, meu amado amigo, e você, ouvinte da palavra de Deus, possa também tomar a iniciativa própria, porque essa questão ela é pessoal, essa questão ela é individual. Porém, não podemos esquecer que, além de tudo isso, essa é uma questão do interesse divino, do interesse de Deus. Porque até mesmo os judeus, eles andavam crendo que estavam no caminho correto e desprezavam o evangelho que terminava e findava pela manifestação de Jesus em carne, quando ele veio, operou seus milagres, seus sinais, ali demonstrando e trazendo a prerrogativa divina de que ele era o Deus encarnado. E eles crucificaram a Jesus, porque criam que aquilo era um engano. Porém, Paulo olha a forma que Paulo se dirige a esses judeus e compatriotas dele. Porém, eles se encontravam num caminho errado. E Paulo ele diz assim, em Romanos 10, Caro irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas, olha só, é que eles sejam salvos, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Olha aí, guarde bem isso. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento,
pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Logo, submeterá à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, logo, essa palavra, Paulo ele diz que ele reconheceu o zelo, como muitos amados. Eu não nego que a possibilidade de você ser uma pessoa zelosa, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa de bem. Porém, você tem estabelecido isso como a sua própria justiça, em que você não precisa se submeter a qualquer evangelho, a qualquer expressão de fé ou religiosa, e você permanece sob a algema pela qual você mesmo tem colocado em sua mão. Eu diria até no seu coração, porque não é pelas obras, não é a justiça que vem de nós. A justiça, ela é de Deus e ela já foi consumada no Calvário. O seu próprio Senhor Jesus disse, está consumado. E ele morreu ali para perdão dos nossos pecados, para que agora a nossa fé ela seja unicamente em Deus, sem qualquer intermediário visível. Isso é abstrato. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza do que nós esperamos. E nós que cremos pela palavra de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, temos por fé que Ele há de vir buscar cada um de nós, para que onde Ele estiver, nós também podemos estar. Essa é a promessa que o Senhor nos deixou. Então, logo, nós podemos ser zelosos, sim, mas zeloso no caminho do engano, no caminho da mentira. Então, o que eu peço para você é que você venha refletir sobre essa mensagem e que você venha tomar a palavra de Deus em suas mãos, fazer uso dessa bênção e desse benefício que o Senhor tem dado para nós, que é a visão, que é o conhecimento, que é a condição de nós podermos lermos e entendermos. E eu tenho por certo que pela leitura das Escrituras, com o interesse e a motivação de se chegar a Deus, até ainda se assumindo um compromisso de mudança de trajeto por amor à verdade, eu tenho por certo que você vai chegar à mesma decisão desse contingente pelo qual o apóstolo Paulo estava pregando e que abandonaram a idolatria, não passaram a confiar mais na rainha Diana, na deusa Diana, mas passaram a crer unicamente em Deus. Então que você também possa tomar essa decisão e tenho por certo que isso há de acontecer, porque a própria palavra nos garante quando ela diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Um abraço a todos.